Olá, queridos irmãos, queridos, graças a Deus. A paz a todos, que Deus abençoe de maneira sobrenatural no nome do Senhor e Salvador Jesus. Queridos irmãos, eu quero aqui trazer uma reflexão ao seu coração, porque há muitas pessoas que em determinados momentos elas ficam sem resposta da parte de Deus. E não tem coisa pior na vida de alguém, especialmente na vida do cristão, quando em determinados momentos você ora e fica sem resposta. E muitas são as vezes que algumas pessoas elas não conseguem entender, estou falando de algumas, elas não conseguem perceber o porquê em determinados aspectos Deus ele fica em silêncio com relação a algumas pessoas. Eu preciso lhe dizer que tudo que alguém passa, seja cristão ou não, a resposta por que alguém passa, vive ou enfrenta, está tudo dentro da Escritura. O que você está passando agora, se você mergulhar na Escritura, você vai encontrar resposta para isso que nesse exato momento você está passando. Olha o que diz no livro de Salmo 37,4. Quem nunca leu o Salmo 37,4? Quem nunca já ouviu alguém pregar? Quem nunca já mencionou essa mensagem, talvez dezena, centena ou milhares de vezes? Só que o problema não está no ler, está na maneira como é interpretado. Por isso eu queria apenas alguns minutos da sua atenção, vai ser o bastante para entendermos o que nesse versículo está escrito. Versículo esse, repito, que dezenas, centenas e milhares de pessoas já leu e releu, centenas de vezes ou até milhares, mas não interpretou da maneira correta como deveria ter interpretado. Diz assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Só isso aqui é o bastante. Se você fazer uma breve reflexão ou uma breve análise, você vai se dar conta que Jesus, ele já te ama, mesmo antes do teu nascimento. Ele já havia te escolhido, você que está me ouvindo. Independente se você é evangélico, se você é católico, se você é uma mulher que vende o corpo para sobreviver, se você é um drogado, se você é um alcoólatra, se é alguém, um macumbeiro, um pai de santo, Deus ele já te ama mesmo antes do teu nascimento, já tem te escolhido. O que eu estou dizendo que mesmo antes do teu nascimento, Deus já se agradou de você. Por que Deus se agradou de você, de mim, de você que está me ouvindo? Porque se Deus não tivesse agradado ser de nós, não teria enviado o Filho unigênito e amado à cruz para morrer, para nos propor vida. Morreu e ressuscitou para nos dar vida e para nos salvar de igual modo. E isso mostra que Deus já se agrada de cada um de nós. Mas não é o suficiente Deus agradar-se de nós. Nós também devemos agradá-lo a Ele, assim como Ele se agrada de cada um de nós. Por isso a recomendação, agrada-te do Senhor. A Bíblia manda ou recomenda que nós o agrade a Deus e não desagradar a Deus. Mas se você olhar para a cronologia bíblica ou para a colocação da mensagem, você vai se dar conta muito fácil de que hoje a maioria desagrada a Deus e não agrada como a Bíblia recomenda. Por quê? A Bíblia manda perdoar e muitos não perdoam. A Bíblia manda obedecer e muitos desobedecem. A Bíblia manda fazer o bem e muitos fazem o mal. A Bíblia manda andar certo e muitos andam errado. A Bíblia manda amar o próximo e muitos odeiam. A Bíblia manda se afastar de maus companhia e muitos não se afastam. A Bíblia manda não frequentar lugares errados que frequentavam antes, muitos continuam frequentando. Tudo que a Bíblia condena e nos instrui ou nos orienta a se afastar, muita gente ignora a Bíblia, não obedece, não se afasta daquilo que a Bíblia recomenda que venhamos se afastar. O que eu estou querendo dizer que a maioria não é a minoria,
A maioria desagrada a Deus e não agrada como a Bíblia recomenda a mim e a você. A Bíblia manda ser fiel e muitos não são. A Bíblia, se você olhar a cronologia da Bíblia, ela nos aponta apenas um caminho. Mas a humanidade anda em tantos outros caminhos. Totalmente o contrário do que a palavra de Deus ensina. Por isso a recomendação é: agrada-te do Senhor e Ele, Deus, está falando Ele, Deus, satisfará os desejos do teu coração. Então, para Deus satisfazer os desejos de um alguém, para aquele alguém ter as orações atendidas, ou para que aquele alguém tenha a resposta da parte de Deus, aquele alguém tem que agradá-lo a Deus e não desagradar. A Bíblia manda abandonar o vício, muitos não abandonam. A Bíblia manda obedecer, muitos não obedecem. A Bíblia manda confiar, muitos não confiam. A Bíblia manda renunciar, mas muitos não querem renunciar. O que eu estou querendo dizer, vou perguntar não para todos, mas para muitos que estão me ouvindo. Muitos, repito, e não todos. Será que você está agradando a Deus ou desagradando? Deus agrada de você. Tanto que Ele te ama, que deu o Filho unigênito dele a morrer na cruz por amor a você. Significa que Ele se agrada de você que está me ouvindo, independente de quem você seja. Agora, será que você tem se agradado de Deus ou está desagradando a Ele? Porque a Bíblia nos recomenda se agradar de Deus. O que é se agradar de Deus? É obedecer. O que é se agradar de Deus? É fazer a vontade dEle. Alguém que se agrada de Deus faz a vontade dEle, não a vontade dos outros. Não a sua vontade própria. Alguém que se agrada de Deus renuncia ao mundo por amor a Ele. Alguém que se agrada de Deus deixa tudo porque ama a Deus. Mas se você olhar para as Escrituras e para o comportamento de muitos, você vai perceber que até muitas pessoas que estão na presença de Deus está desagradando e não agradando. A Bíblia manda viver em união. Pode observar, a maioria vive em discórdia. A Bíblia manda viver em amor. A maioria vive, muitas vezes, tocando terror, causando contenda entre os irmãos. A Bíblia manda obedecer. A maioria não quer obedecer. Significa que, em vez de agradar a Deus, como a Bíblia recomenda, está desagradando a Ele. Que ao ouvir essa mensagem, ao você ouvir essa reflexão, que você possa se perguntar, espero que não, se você que está me ouvindo é uma dessas pessoas que, em vez de agradar, está desagradando a Deus. Porque hoje tem mais desagradando a Deus do que agradando a Ele, como a Bíblia recomenda. A Bíblia não recomenda desagradar a Deus, mas agradar a Deus, porque Deus já se agrada de você. E eu finalizo esse pequeno versículo, mas de uma tamanha importância, perguntando a você: você está agradando ou desagradando a Deus? Que ao ouvir isso você possa se perguntar para si mesmo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, mas que você possa, como eu falei, fazer uma reflexão e se perguntar a si próprio se você está agradando ou desagradando Deus. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.